Olá a todos, esse é mais um Sei. O tema de hoje é conceitos e imagem. A ideia de conceito e imagem é apresentado nesse livro aqui, O Cinema Pensa, né? Uma introdução à filosofia através do cinema, do Júlio Cabreira. É bem interessante esse livro, vale muito a pena, para quem gosta de análises de cinema e etc. Aqui o Júlio Cabreira ele faz análises cinematográficas associando com pensamentos de diversos filósofos, como uma forma de introduzir ao pensamento desses filósofos, né? Então você vai ter análises de tipo Tarantino, Fellini, Polanski, etc., sendo comparado com os pensamentos de Platão, Aristóteles, Kant, Hume, não lembro como pronuncia o nome dele, Locke, e assim por diante, Descartes e assim vai. Tá? É bem interessante, no final ele fala até um pouco, no final de cada capítulo, após uma análise de um filme em questão, ou de alguns filmes em questão, ele faz explica quem foi tal filósofo, em que ano viveu e etc. E coloca uns trechos das principais obras daquele filósofo, ou de algumas das obras daquele filósofo, que tem a ver com aquilo que ele disse sobre o filme. Em geral é isso. No começo do livro, antes de começar as análises, ele apresenta a ideia de conceitos e imagem. E é sobre isso um pouco que eu quero falar hoje. A ideia de conceitos e imagens. Não só está presente no cinema, como em várias formas de artes, até na literatura, na pintura, no teatro, dança e etc. De qualquer forma, ainda assim, o cinema se utiliza disso, né? Eu acho que é bem interessante. Bem, o que seria um conceito e imagem? Os conceitos e imagem, como o próprio Júlio Cabreira fala, citando Wittgenstein, quando nós definimos algo, nós muitas vezes corremos o risco ou caímos no erro de fechar a definição e de falar que isso é de tal coisa e pronto, ponto final. E isso já quebraria um pouco da ideia. O conceito imagem, então, o Júlio Cabreira preferiu enumerar certas características do que define o conceito imagem, mas sem defini-lo de modo fechado, de maneira fechada, né? Vamos lá para as características. Primeira característica. A ideia do conceito imagem é conseguir proporcionar uma experiência para quem está assistindo o filme, para quem está vendo uma novela, para quem está vendo uma pintura, para quem está... É proporcionar uma experiência. O que é proporcionar uma experiência? Ele se utiliza de uma linguagem estética que faz com que o espectador, ou o interlocutor, aquele que está se comunicando, por assim dizer, com a obra, sinta que está experienciando algo. Que aquilo não está sendo um mero testemunho, não é um mero de estou testemunhando algo que está acontecendo, mas uma participação, existe uma participação daquele que assiste o cinema, daquele que percebe uma pintura que lhe agrade de alguma forma, ou assiste um filme que lhe toque de alguma maneira, aquilo gera uma sensação de participação daquilo, ou seja, proporciona uma experiência. Segunda característica, então, proporcionando essa experiência, isso gera o quê? Um impacto emocional. Só que não é um mero impacto emocional pelo simples gerar uma emoção no outro, mas é um impacto emocional que tem algo a dizer. É aí que ele coloca, então, que o conceitos imagens é uma abordagem logopática, logo de logos, né, de razão, pensamento lógico, de lógica, e pático, né, o antônimo, por assim dizer, de apático, pático, sensível, né, de sensibilidade, da questão emocional. Isso me lembrou muito que o Doc Comparato fala num dos livros dele, que provavelmente vai ser o próximo Sei. Eu vou falar um pouco sobre esse livro do Doc Comparato, que ele coloca que um roteirista ele trabalha com três conceitos, basicamente, direcionamentos. Você tem a questão do pathos, do logos e do ethos, né? O pathos é a questão da paixão, que vem da coisa da patia, que o Júlio Cabreira fala agora,
Você tem o logos, que é o discurso que defende a narrativa e que gera esse pathos, e o ethos, que é os valores transmitidos. Tá? Eu acho que tem muito a ver com o que o Júlio Cabreira colocou aqui. Mas, terceira característica. Júlio Cabreira fala que a terceira característica dos conceitos e imagens é uma universalidade. Ela é uma verdade, uma universalidade. Ele é colocado como se fosse. Porém, é importante dizer aqui, não que é uma verdade inquestionável, ou uma universalidade de que todo mundo vive isso. Na verdade, é uma verdade e universalidade em potência, ou seja, é algo que todo mundo poderia viver, de certa maneira, né? Em certos aspectos e tudo mais. Então, essa universalidade é que o discurso do cinema, o discurso da arte, eu vou até ampliar, ele acaba tentando gerar essa sensação de que eu poderia passar por aquilo, de uma forma ou de outra, né? Não necessariamente literalmente, mas isso nós vamos ver mais para frente, tá? Mas quando está sendo feito o discurso, ele tenta passar essa sensação. Quarta característica. Onde os conceitos e imagens podem ser vistos no filme? Bem, nisso o Júlio Cabreira ele coloca que pode ser visto tanto no filme como um todo, o filme como um todo ser visto como um conceito e imagem, ou cenas separadas serem vistos como conceitos e imagens separados. E quando se vê o filme como um todo como um conceito e imagem, é um conceito e imagem construído de pequenos conceitos e imagens, né, que discursam defendendo alguma questão sendo abordada. Eu não diria nem que o cinema lhe propõe uma resposta a alguma questão. Acho que ele traz a ideia de questões, mesmo que ele tenta transmitir certos valores, mesmo que os responsáveis por algum filme ou por alguma arte tenta transmitir algum valor, ainda assim, como veremos, o que o Júlio Cabreira também fala, não é absoluta, por vários motivos. E por vários motivos, aquela opinião está sujeita a debates, a discussões e a reflexões. Passamos para a quinta característica. Dessa forma, os conceitos e imagens podem ser desenvolvidos tanto em um aspecto literal, é exatamente aquilo que a cena está mostrando, ou em um aspecto que o Júlio Cabreira coloca como ultra abstrato. Metafórico, simbólico e assim por diante, né? Podemos pegar a questão da relação homem-natureza que ele trata em um dos capítulos, se eu não me engano, comparando com a filosofia do John Locke. Ele dá exemplos de filmes que utilizam simbolicamente maneiras de falar sobre essa relação do homem com a natureza. Ok? Então é interessante pensar nesse ultra abstrato. Um exemplo que ele dá é do filme Os Pássaros, não na parte da natureza, mas como um filme ultra abstrato. Mas como na parte da natureza ele dá o exemplo do Parque dos Dinossauros, Twister, Tubarão e assim vai. Sexta característica. Os conceitos e imagens não são categorias estéticas. O que ele quer dizer com isso? Que não define se um filme é bom ou ruim. Ponto. Isso é interessante. O conceito imagem, ou seja, essa forma de comunicação, de trazer questões, de passar um conceito para a discussão, para a reflexão, não define se o filme é bom, filme A, B, C, D, como preferir definir, ou se é bom ou ruim, ou se é mal feito ou bem feito. A questão não é essa. O conceito imagem não serve para tal coisa, para tais definições. Sétima característica. Aí ele coloca aqui na sétima característica que os conceitos e imagens não são exclusivos do cinema, e dá exemplos de filósofos que usaram de imagens discursivas, né, para conseguir transmitir suas ideias, aquelas questões das outras artes, né, das outras formas artísticas, linguagens artísticas, que transmitem suas ideias também através de conceitos, imagens e tudo mais. E a oitava característica, ele coloca aqui
os conceitos e imagens, a linguagem artística, ela não consegue, ela não é viável através dela fechar um assunto. Então, mesmo que ela traga toda uma questão moral, toda uma questão de questionamentos de valores que seja, ela ainda assim se mantém aberto a questionamentos e a interlocução com o espectador, né? Então, não é possível para o cineasta filósofo, como ele diz, fechar um determinado pensamento e falar é isso através do conceito imagem. Os conceitos e imagens não funcionarão dessa forma. Tá? Não é viável fechar, por N motivos, inclusive contexto em que aquela obra foi feita e tudo mais, além da forma, né, que nós interpretamos ou analisamos uma determinada imagem e como aquilo nos afeta, né? Ele dá o exemplo do Roman Polanski com o Bebê de Rosemary, porque o Roman Polanski é ateu. Ele fala em várias entrevistas que ele não teve a intenção, ele não tem a intenção ele não tinha a intenção de fazer algo religioso no Bebê de Rosemary. Muito pelo contrário, como ele é ateu, ele pretendia levar outras perspectivas, outras formas de se pensar naquele caso. Entretanto, como é aberto, né, a interpretação, acaba-se existindo a possibilidade de interpretar o Bebê de Rosemary como algo religioso, mesmo que não tenha sido essa a intenção do autor. Bem, essas são as 8 características de um conceito imagem. O conceito imagem, então, é esse agrupamento de características que a linguagem artística, e no caso cinematográfica, contempla. De novo, para quem gosta desse tipo de leitura, particularmente eu acho muito legal, o cinema pensa, uma introdução à filosofia através do cinema, ou melhor, através dos filmes, gostando muito. E, antes de finalizar, no final eu vou pôr um recado, mas só para não esquecer, quem curtiu curta, quem compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, isso ajuda muito a divulgar o trampo. E eu, como disse no não sei anterior, ou no blá blá blá, agora estou confuso, estou pensando em modificações, já tem várias coisas que eu já vou modificar, porém vai levar um tempo. Então eu creio que até 2014 o estilo do não sei e do blá 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 já vai ter alterado. Do blá 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 talvez até antes, tá? Porque são alterações um pouco mais fáceis. Bem, é isso. Agradeço a atenção de todos. Valeu.